Pois bem, gente, vamos lá. Obrigado, Martins. Vamos lá. Caso Marielle, mais um caso escancarado de duplo padrão da esquerda. Mas eu acho, vem aí uma previsão, que essa turma toda que ficou anos repetindo quem matou Marielle e nunca perguntou quem mandou matar Bolsonaro, pelo Adélio Bispo, um cara do PSOL, né? Essa turma, eu imagino, vai começar a mudar de assunto. Nós vamos ter um pouco de paz em relação a quem matou Marielle, quem matou Marielle. Por quê? Porque a investigação mostra novo elo de Lessa com os contraventores do bicho. E um deles, pasmem, campanha para Dilma. Quem mandou matar Marielle? Gustavo Gayer responde: vocês. Quem pariu Mateus, que o embale. Sai que é tua, Tafarel. Esse filho podre parece que é de vocês. Essa coisa de bicho, desde o Cachoeira, assim com o Zé Dirceu, lembra da CPI do bicho, jogo do bicho? No meu livro, Estrela Cadente, Contradições e Atrapalhadas do PT, de 2005, antes de sair o escândalo do Mensalão, primeiro capítulo, Bandeira Ética Totalmente Desgraçada, eu falo do caso dos bicheiros com o PT. Que reviravolta, hein? Acho que vocês vão voltar a chamar delação premiada de tortura, não é não? Meus caros, diante de tudo isso, eu gostei desse tweet do meu amigo Ricardo Salles. Eu estou cansado de gente que fica pedindo moderação, aproximação com o centro, os tucanos, vamos precisar deles, eles fizeram L, mas não vamos jogar isso na cara, não vamos jogar na cara que eles são idiotas, que eles são instrumentos de comunista. Centro é o cacete. Precisamos de direita no Brasil. Chega de se curvar e de fazer tantas concessões e deixar eles pautarem todo dia os debates. Precisamos de lei e ordem. Tolerância zero com corrupção, com drogas, com máfias, com esquemas do Centrão, compadrio, PCC, etc. Chega! Ninguém aguenta mais essa zona. Isso não é um país, isso é um bordel, isso é um narco-estado. Chega! A única solução para o Brasil, a única, se não for o Galeão ou Guarulhos, é a direita. A direita endurecer com o vagabundo chinês. Quanto a servidores públicos, veja esse tweet do Leonardo Sakamoto. Parte da elite que não usa o hospital público, assim como Lula e todos os políticos de esquerda, que usam sempre o sírio-libanês, né? Diz que ou Einstein, diz que o Estado é inchado. Mas o IPEA aponta que só 12% da força de trabalho no Brasil está no setor público, contra 13% nos Estados Unidos e 30% na Dinamarca. Eu adoro quando o petista usa os países escandinavos como exemplo do socialismo que deu certo. Vai ver se na Escandinávia tem essas estatais todas. Vai ver se tem banco público. Vai ver se tem protecionismo comercial. Vai ver se tem salário mínimo. Reduzir o Estado para os pobres ajuda a manter gordos subsídios aos ricos. Quem dá gordo subsídio aos ricos é o PT. Vamos lembrar de JBS? Vamos lembrar de empreiteiras? Vamos lembrar do BNDES como mãezona dessas empresas? Quem dá gordos subsídios aos ricos é o PT, que o Sakamoto defende porque fez o L. Agora vamos lá, né? Eles nunca cansam de reciclar o mesmo argumento, a mesma ladainha. A despeito de empregar proporcionalmente metade do que emprega a Dinamarca, gastamos quase o mesmo montante do PIB. Aí, nessa hora, eles vão dizer, não pode comparar com o PIB porque o PIB deles é muito mais rico. Então tem que ter o salário igual em dólar? Um país que produz 1/5 do que produz os Estados Unidos? O servidor público vai ter que receber a mesma coisa? Então veja o grau de incoerência, de hipocrisia. Agora, como, obrigado Ivo, como o Twitter foi comprado e virou o X pelo Elon Musk, né? Agora nós temos a refutação online, automática pelos próprios leitores do Twitter.
Então, chegaram lá na postagem do Sakamoto e corrigiram. Alegações de que o Estado é inchado são feitas pelo alto valor gasto e não pela quantidade de funcionários. Os 30% da Dinamarca gastam 15% do PIB, e no Brasil, os 12% gastam 13,4% do PIB. Toma, distraído. Bom, eles querem as estatais, eles querem inchar ainda mais o serviço público e eles querem, claro, mais impostos. Então, tem aí o imposto surpresa, que vai encarecer a exportação e aproxima o Brasil do modelo argentino. Aliás, o Lula defende o governo argentino, que fez o L antes, e o presidente argentino fez o L e defendeu o voto no Lula. A Argentina pode muito bem dizer, eu sou você amanhã. Obrigado, Caio Parra, voltando às velhas contribuições, muito obrigado. Não sei em qual canal vocês estão, se é no canal do 4x4 ou não, porque só com VPN você consegue assistir minha live pelo meu canal do YouTube no Brasil. Instalem VPN para ontem, porque o Brasil já vive sob censura. Então, esse item surpresa na PEC da reforma tributária, né, que foi aprovada na Câmara e está em análise no Senado, carrega, né, esse risco dos estados criarem um imposto sobre exportação. Isso é, obviamente, um atraso. Foi o que fez a Argentina, sob o argumento de proteger os alimentos dos argentinos e bababá, e as retenções, na prática, né, tiram competitividade das empresas argentinas. Então, visa apenas mais imposto, porque são cupins e hienas atrás de carne, sangue, madeira, precisa de recurso. São piratas, querendo promover a pilhagem da coisa pública no Brasil. E para isso precisa de mais e mais impostos. Agora, claro que a comunista Amélia, também conhecida como Miriam Leitão, iria defender o imposto para os mais ricos. Cobrar imposto sobre fundos exclusivos é uma das formas de fazer justiça tributária e arrecadar mais. Ela chega a salivar quando fala em arrecadar mais. Os olhinhos de comunista brilham. É uma pessoa que só pensa em aumentar o Estado, né? Até porque aí pode pagar mais ainda para a Globo, e a Globo pode dar até mesmo bônus, aumento de salário, para ela que deve ganhar na PJ, imagino. Hein, Miriam? O SLT? Então, meus caros, é isso. Os cupins estão todos unidos para tirar o couro do trabalhador brasileiro. É disso que se trata o petismo. Agora, por falar no Fernando Haddad e na Globo, veja que trabalho de assessoria de imprensa. E depois o PT, o Lula, quer uma TV própria. Não está satisfeito com a Globo. Olha o que fez o William Bonner, sempre com aquela voz séria, aquela pose de sou muito imparcial e jornalista. Só olha os fatos. Lula, o senhor está livre da justiça, não deve nada à justiça. Né? Isso é assessor de imprensa. É presidente da SECOM? O Bonner? Parece. O ministro Fernando Haddad devolveu à Embaixada da Arábia Saudita a escultura dourada de uma onça que o ministro saudita de Investimentos lhe havia entregado horas antes em São Paulo. O ministério declarou que os sauditas podem reenviar esse presente desde que avisem previamente ao cerimonial brasileiro, como determina o protocolo. E, neste caso, a escultura será incorporada ao patrimônio público. O vice-presidente Geraldo Alckmin recebeu do mesmo ministro saudita uma estátua de camelo e também decidiu devolvê-la. Por ter recebido joias e outros objetos de valor da Arábia Saudita, sem respeitar os trâmites legais, o ex-presidente Jair Bolsonaro é alvo de investigação. Olha, é inacreditável, inacreditável. Mas vamos lá, vamos continuar falando então do desgoverno Lula. Para quem defende o feminismo e o petismo ao mesmo tempo, né? Poxa, explica a postura da Simone Tebet aí, vai. Ela aceita ser segunda voz, ela é humilhada em praça pública e Lula vai lá e não só defende Márcio Pockmann no IBGE,
mirando no modelo argentino que destruiu o INDEC, e ainda diz que a Tebet sabia há muito tempo da escolha. Olha só, quer dizer, ele não satisfeito em humilhá-la, em transformá-la em penduricalho irrelevante no Ministério do Planejamento, ele faz questão de chamá-la de mentirosa em público. Tebet diz que não conversou com Lula sobre Pockmann no IBGE. Isso foi ainda agora, dia 27 de julho. Poucos dias depois, Lula vai lá e chama ela de mentirosa. E o que faz a feminista, a mulher empoderada? Engole seco. Mais uma humilhação, né? É como diz o mestre Guzzo, sobre o tipo de personagem que a ministra oficial decidiu ser, né? Quando foi nomeada, aceitou sem dar um pio a demolição geral das atribuições que deveria ter. Deixaram com ela uns trocados de 5º escalão e agora ainda enfiaram Pockmann goela abaixo da STEP, da mulher empoderada. Que papelão, Simone Tebet, que papelão. Bom, obrigado, Daniel. Olha só, gente, essa fala do Lula é muito reveladora também. Ela é um retrato do Brasil, do sistema que venceu, né? Sempre tive o mais profundo respeito pelo Ministério Público. Pausa. Todos os brasileiros de bem que conheciam a atuação do Ministério Público no passado não tinham o mais profundo respeito pelo MP. Por quê? Porque o típico promotor, o típico procurador do Ministério Público, ele era um cara anti-negócio, anti-empresa, com uma visão de justiça social, imbuído dessa coisa arrogante, e ele ia lá e destruía pessoas e depois não comprovava nada e ficava por isso mesmo. Então, o Ministério Público não era muito respeitado pelo povo, e era pelo Lula. Depois dessa quadrilha que o Deltan montou, acusação gravíssima feita pelo chefe da quadrilha petista, eu perdi muita confiança, porque é um bando de aloprado que achavam que poderiam tomar o poder. Não, ninguém vai tomar o poder deles, da quadrilha que manda no Brasil, né? Lula, não pode. Veja, olha o grau de inversão. A Lava Jato foi admirada pelo povo em geral justamente por ser o momento raríssimo da história, o ponto fora da curva, que houve punição para corruptos graúdos. Finalmente. E Lula está dizendo, essa quadrilha manchou a imagem do Ministério Público. Agora eu quero resgatar o respeito que eu tinha, porque agora, afinal de contas, ninguém mais combate corrupção nesse país.